Estamos de volta com uma discussão hoje falando sobre os riscos da industrialização de alimentos. Eu queria já começar esse bloco passando uma dica importante para os consumidores, que é com relação ao que está escrito no rótulo, os ingredientes. Qual é a dica que você dá? Bem, é importante o consumidor saber alguma das regras, né, que se usa para você registrar um alimento, ou seja, para ele poder ser comercializado. Uma delas é realmente assim, a sequência dos ingredientes. Aquele que aparece em primeiro lugar é que tem a maior quantidade, é sempre da maior quantidade para a menor quantidade. Então, por exemplo, alguma pessoa que tem alguma restrição numa dieta alimentar, quando ele vê lá na rotulagem de qualquer produto alimentício, como açúcar, por exemplo, já como ingredientes, 2 pontos, açúcar. Quer dizer que a maior quantidade de ingrediente que tem ali presente naquela formulação é açúcar, né? E a gente às vezes vê assim, suco natural, aí você vira assim, ingrediente, água, açúcar, aí depois vem o suco, exato. né? Exato, porque a água é o que está em maior quantidade, tem mais de 90% na presença de um suco, qualquer que seja, até o suco que a gente faz na nossa casa, é a água, né? É verdade. Então, é o que apareceria se fosse, e a industrializada em primeira quantidade, água. O que a gente pode falar assim, quando alguma coisa não dá certo, alguma coisa dá errada? O que pode ter acontecido dentro dos processos industriais, Márcio? A gente tem vários casos aí que dá um problema no produto. Quais são os casos mais comuns? Ok. Um dos procedimentos, né, que são obrigatórios para a indústria é o trabalhar com recall, que é o controle de recolhimento de produtos caso haja alguma identificação de algum problema. Então, digamos que a própria indústria, isso independente de denúncia, ela identifique que ocorreu uma variação do seu produto, não necessariamente venha a causar um dano ao consumidor. Então, por exemplo, em bebidas gaseificadas, saiu o produto sem a quantidade de CO2, não saiu com a quantidade que... Houve um equívoco, um erro e passou. Então, por isso é importante, né, e obrigatório a questão da rastreabilidade. A indústria ela tem que ter o controle de todo produto, com identificação por lote. Então, a questão do lote é fundamental. Todo produto ele obrigatoriamente deve constar o número do lote, né? E com isso a indústria consegue, através, lógico, uma indústria que trabalha de acordo com os procedimentos corretos, né, ele vai ter o controle de venda por lote. Então ele sabe para quem ele vendeu qual lote. Então, se ele identificou, e é conhecido outra utilização também na indústria para controle, é o chamado shelf life, que é o controle de vida de prateleira. Então é comum se tirar por lote amostras, né, que são amostras padrões que eles guardam para contraprova. Então, geralmente eles fazem uma nova análise e se caso houver alguma presença, eles podem, ou através de denúncia ou de próprio conhecimento deles, recolher esse produto nos locais onde foi identificado. Isso é algumas indústrias grandes já têm essa prática, mas ainda não é muito comum no país. Mas, Glaciane, na própria fábrica tem os acidentes, digamos assim. Certo. O que a gente tem conhecimento do que pode acontecer? A gente já falou pelo de roedores, lavagem, tem uma situação dessa. Exato. Bem, o que acontece dentro de uma indústria de alimentos, como a gente já falou aqui, existem seres humanos, né? E isso já aconteceu muito no passado, quando tinha as questões, por exemplo, de acordos salariais. Né? Então, se existe algum ambiente que é um ambiente incomum aquele cenário, pode acontecer de algum operário até boicotar, fazer alguma adulteração na linha. Né? Mas hoje, realmente, os próprios operários que trabalham, né, os seres humanos que estão ali trabalhando, eles são continuamente capacitados. E, exatamente como isso que o engenheiro Márcio falou, a indústria hoje ela sabe identificar, através desse lote, a linha que foi produzida, o horário que foi produzido, ou seja, quem produziu. Ele vai chegar, se foi realmente uma adulteração causada dentro da indústria, a quem estava ali trabalhando naquela hora. Então é muito difícil, porque a tecnologia dentro da indústria de alimentos avançou muito. Ela tem como identificar isso mesmo. Hoje tem indústrias que já sabem, por exemplo, a carne que a gente está consumindo, qual o boi que foi abatido. A origem, no campo, existe boi com chip, sendo identificado por satélite, o que ele está comendo e etc. Então, a tecnologia evoluiu sobremaneira dentro da indústria de alimentos. Então, é muito difícil algum funcionário
fazer alguma adulteração, porque ele sabe que provavelmente vai se chegar à fonte da adulteração. Mas a gente já teve, vou voltar com o Márcio, a gente tem aquela questão, por exemplo, teve uma canela que precisou ser recolhida porque tinha pelos de roedores acima do permitido. Isso às vezes faz, como assim acima do permitido? Tem um mínimo permitido? Exato. O que a gente pode dizer para o consumidor sobre isso? Isso assusta um pouco, né? Mas a Anvisa existe uma permissão mínima, né, de fragmentos de insetos em alguns alimentos, né? E por conta disso se faz análise por quantitativo, tendo em vista o risco. Então a Anvisa ela trabalha com risco sanitário. Não existe nada sem risco. Então assim a função da vigilância sanitária é reduzir o risco ao mínimo possível. Não quer dizer que consumir um fragmento de inseto você vai necessariamente passar mal. Até porque a gente pensa assim, a fábrica é imunda, não é? Às vezes vem da matéria-prima. Geralmente é proveniente da matéria-prima. Roedores do campo. No caso de leite, pode vir pelo da vaca, mesmo tendo sistemas de filtro. Né? E no caso de alimentos como chás, né, que vêm do campo, pode vir insetos, inclusive pelos de rato. É comum acontecer, né, como nós temos visto aí, aconteceu com o extrato de tomate e já por 2 vezes seguidas. Mas isso é exatamente o desafio da empresa, né, primeiramente, porque ela quer manter o seu nome, né, não quer denegrir o nome da sua imagem perante o consumidor, e exatamente ter novos procedimentos, quais sejam, para que reduza ao mínimo e ao zero, se possível, né, a presença disso, que isso, lógico, não agrada a ninguém. Exato. Mas creio que uns 10 anos para cá, muito evoluiu já o aspecto de vigilância sanitária e de direito sanitário no país. Por conta disso que vem a cada dia mais as leis se aprimorando no aspecto de vigilância sanitária e creio que ainda daremos bons passos para frente. Deixa eu perguntar para a Kézia agora, o consumidor ele não está habituado a procurar os órgãos de defesa do consumidor quando é um alimento. Quando é um produto, quando é um serviço, sim, mas o alimento em si é mais difícil. Geralmente sim. O índice de reclamações nos órgãos de proteção e defesa do consumidor relativos a alimentos ainda é muito pequeno. Geralmente nós verificamos isso assim, muito irrisório, mas geralmente quando é um problema mais alimentar, ou então quando é alguma coisa mais gritante realmente. Ou, até porque já é uma prática também que quando ele detecta algum alimento que ele visualize que dentro tem um objeto estranho, aí eles buscam... Não é um brinde. Um refrigerante que vem dentro já algo que é estranho. Aí eles buscam geralmente o PROCON e nós fazemos o encaminhamento. Mas aí tem aquela questão, né? Aí tem alguns alimentos que você não vai conseguir ver. Mas se você abrir o alimento, aí quando você abre o alimento já é complicado, porque a própria vigilância sanitária assim determina que o alimento eles vão colher os lotes iguais para verificarem se aquele lote também apresentou problema ou não. Aí é mais fácil. Porque a indústria geralmente ela se sai com a desculpa de que aquele alimento foi violado. Qual é a prova que você vai ter, salvo quando o consumidor mesmo ele sofre algum problema de saúde? E é por isso que o consumidor, caso você vá a um estabelecimento comercial ou você compre algum produto que você venha passar mal, guarde a nota fiscal, reclame junto ao órgão de defesa do consumidor, que você vai poder ser ressarcido de tudo que você gastou, com médico, com remédio, com tudo, porque esse direito lhe é assistido. Uma das formas mais fáceis, antes de chegar a um problema com o PROCON e tal, é entrar em contato com o saque da empresa. Geralmente essas indústrias são bem... Que é obrigatório ter no rótulo. Algumas informações na rotulagem são fundamentais e obrigatórias para que o próprio consumidor verifique se a empresa também não é clandestina. É algo que ocorre muitas vezes, algumas empresas não procurarem os órgãos, né, para se cadastrar, no caso da vigilância sanitária, quando é no caso de competência, e por conta disso muitas vezes eles não têm algumas informações que nós passamos durante o cadastro dele para regularização. Então, o saque é um dos, né? A informação do telefone de contato.
Geralmente a empresa, quando ela não é uma empresa idônea, ela se esconde, então ela não vai colocar o telefone de contato, muitas vezes não vai pôr um endereço. Então isso são informações importantes, entre outras mais que nós identificamos já na rotulagem do produto. Perfeito. A gente vai ter que dar um intervalo agora, mas daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai mostrar casos bem recentes de produtos que o consumidor foi lá, tirou a foto, reclamou nas redes sociais e qual foi o posicionamento. E a gente também vai dar dicas importantes para você na hora de comprar o produto, o que é que você precisa observar, o que é que você precisa olhar, ok? Fique com a gente, aqui tem discussão.